E se eu te dissesse que uma única criança, desacreditada desde o nascimento, foi usada para impedir a queda completa de uma nação inteira, você acreditaria? A história de Samuel começa em meio à dor e ao silêncio. Sua mãe, Ana, carregava um sofrimento profundo. Ela não podia ter filhos. Em uma época em que isso era visto como vergonha, Ana era constantemente humilhada. Mas, ao invés de desistir, ela fez algo ousado. Foi até o templo e derramou sua alma diante de Deus, fazendo uma promessa radical. Se tivesse um filho, o entregaria completamente ao serviço divino. Deus ouviu, e Samuel nasceu, mas o que parecia um milagre, rapidamente se transformou em um destino incomum. Ainda menino, Samuel foi levado ao templo e deixado aos cuidados do sacerdote Eli, enquanto outras crianças cresciam com suas famílias. Samuel crescia em um ambiente espiritual, mas também cercado de corrupção, já que os filhos de Eli desonravam o templo. E é aqui que tudo muda. Numa noite aparentemente comum, enquanto Samuel dormia, uma voz rompeu o silêncio. Ele se levantou assustado. Quem o chamava? Seria Eli? Ou algo muito maior estava prestes a acontecer? Essa voz não apenas mudaria a vida de Samuel, mas o destino de todo um povo. Agora, me diz, você acha que Samuel estava preparado para ouvir Deus tão jovem assim? Comenta aqui, o que você faria no lugar dele? Eu quero saber. Samuel ainda era apenas um menino quando ouviu aquela voz pela primeira vez. Confuso, ele correu até Eli, achando que o sacerdote o havia chamado, mas Eli negou. Isso aconteceu não uma, mas 3 vezes. Na terceira vez, algo mudou. Eli percebeu que não era uma voz comum. Era Deus chamando Samuel. Então ele deu uma orientação simples, mas poderosa. Se você ouvir a voz novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Naquela noite, o silêncio foi quebrado mais uma vez. E Samuel respondeu. O que veio a seguir não era uma mensagem leve. Era um aviso direto e duro. Deus revelou a Samuel que julgaria a casa de Eli por causa da corrupção de seus filhos. E pelo fato de Eli não ter feito nada para impedir, imagine o peso disso. Um menino recebendo uma profecia de julgamento contra o próprio homem que cuidava dele. Na manhã seguinte, ele insistiu para que Samuel contasse tudo. E mesmo com medo, ele falou, não escondeu, não suavizou. Ali nascia algo raro, um profeta verdadeiro. A partir daquele momento, Samuel passou a ser reconhecido em toda a nação. Não como apenas mais um jovem, mas como alguém que realmente ouvia a voz de Deus. E enquanto o povo vivia em desordem e se afastava cada vez mais do caminho certo, Samuel começava a se tornar a ponte entre Deus e uma nação à beira do colapso. Mas o pior ainda estava por vir. Com o passar dos anos, Samuel deixou de ser apenas um jovem escolhido e se tornou a principal voz espiritual de Israel. Mas havia um problema. O povo não queria mais ouvir a Deus. Eles queriam ser como as outras nações. Queriam um rei. Mesmo depois de tudo o que Deus já tinha feito por eles, insistiram nesse pedido. E Samuel ficou profundamente incomodado. Aquilo não era só uma escolha política, era uma rejeição direta à liderança de Deus. Mas Deus disse algo surpreendente. Atenda ao pedido deles. E, assim, Samuel unge o primeiro rei de Israel. Saul. No início, Saul parecia a escolha perfeita menos forte, imponente, admirado pelo povo. Mas por trás da aparência havia algo perigoso. Desobediência. Saul
começou a tomar decisões por conta própria, ignorando as instruções de Deus. E Samuel viu, mais uma vez, o mesmo erro se repetir: liderança sem submissão. Foi então que veio uma das mensagens mais duras de toda a história. Deus rejeitou Saul como rei. E sabe quem teve que entregar essa notícia? Samuel. Mais uma vez, ele se viu no meio. Rejeição de Saul marcou um ponto decisivo na história de Israel. O povo finalmente começava a colher as consequências de escolhas feitas longe de Deus. Mas, mesmo assim, Deus não havia desistido. E Samuel continuava sendo peça-chave. Mesmo já envelhecido, ele recebeu uma nova missão: ir até a casa de Jessé e ungir o próximo rei. Mas dessa vez seria diferente. Não seria alguém escolhido pela aparência, força ou popularidade. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel. Todos pareciam impressionantes. Todos pareciam certos. Mas Deus rejeitou cada um deles. Até que Samuel perguntou: acabaram-se os jovens? Havia mais o mais novo, esquecido no campo, cuidando de ovelhas. Seu nome era Davi. Quando ele chegou, não tinha armadura, nem posição, nem destaque. Mas Deus disse algo que mudaria tudo. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Naquele momento, Samuel unge Davi, o futuro rei que transformaria a história de Israel. E assim termina a jornada de Samuel. Um homem que ouviu quando ninguém ouvia, que falou quando ninguém queria falar, e que permaneceu fiel até o fim. A história dele não é só sobre o passado, é um lembrete poderoso. Uma única pessoa disposta a ouvir a voz certa pode mudar o destino de muitos. De uma missão difícil, confrontando o poder, lidando com rejeição e permanecendo fiel, mesmo quando ninguém mais estava disposto a fazer o certo. Agora me diz, você teria coragem de confrontar alguém poderoso por fazer o errado? Comenta aqui. Eu teria ou não teria? Quero ver sua opinião. A rejeição de Saul marcou um ponto decisivo na história de Israel. O povo finalmente começava a colher as consequências de escolhas feitas longe de Deus. Mas, mesmo assim, Deus não havia desistido. E Samuel continuava sendo peça-chave. Mesmo já envelhecido, ele recebeu uma nova missão: ir até a casa de Jessé e ungir o próximo rei. Mas dessa vez seria diferente. Não seria alguém escolhido pela aparência, força ou popularidade. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel. Todos pareciam impressionantes. Todos pareciam certos, mas Deus rejeitou cada um deles. Até que Samuel perguntou: acabaram-se os jovens? Havia mais o mais novo, esquecido no campo, cuidando de ovelhas. Seu nome era Davi. Quando ele chegou, não tinha armadura, nem posição, nem destaque. Mas Deus disse algo que mudaria tudo. O homem vê a aparência, mas o Senhor, o coração. Naquele momento, Samuel unge Davi, o futuro rei que transformaria a história de Israel. E assim termina a jornada de Samuel, um homem que ouviu quando ninguém ouvia, que falou quando ninguém queria falar, e que permaneceu fiel até o fim. A história dele não é só sobre o passado, é um lembrete poderoso. Uma única pessoa disposta a ouvir a voz certa pode mudar o destino de muitos.